clara e faz tempo que a gente está reclamando. O governo tem até o fim da semana para definir os detalhes do uso dessas emendas. A execução dos recursos foi mantida em acordo com o STF, mas com a condição de tornar o sistema mais transparente. Ontem, o impasse foi tema de uma reunião do presidente Lula com líderes de 14 partidos aliados na Câmara, hein, João Pedro Melo? Bom dia para você. Oi, Fábio, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando, pois essa reunião que estava marcada para amanhã de ontem acabou sendo adiada, ocorreu mais ou menos ali no fim da tarde. E o governo federal ainda não definiu quais são os detalhes sobre como usar as emendas parlamentares, e isso depois que o consenso foi alcançado entre o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula se reuniu com integrantes da base aliada, como a gente falou, para discutir esse assunto, só que como ainda existe um prazo a ser cumprido, a decisão ficou para depois. Na semana passada, o acordo entre os três poderes foi alcançado sobre a rastreabilidade e a transparência no envio dessas emendas parlamentares. Hoje, esse tipo de recurso está controlado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e também pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Responsável pela articulação entre o governo e o Congresso, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que Lula pediu que seja construída uma saída sem deixar de valorizar o papel dos parlamentares e sem desrespeitar a Constituição. Esse encontro, que de fato selou o acordo, foi realizado depois que o ministro Flávio Dino tomou uma decisão monocrática, ou seja, ele mesmo tomou essa decisão sozinho, sobre a suspensão da execução das emendas impositivas indicadas por deputados e senadores. O consenso determinou que um prazo de 10 dias deve ser respeitado para, de fato, formalizar essa decisão. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, disse que há tempo de sobra para se resolver essa questão. E exatamente por isso essa discussão ainda vai continuar aqui na capital do país. Por causa das decisões de Flávio Dino, presidente da Câmara, Arthur Lira, deu prosseguimento à tramitação de algumas propostas de emenda à Constituição que limitam os poderes dos ministros da Corte. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Esses projetos, inclusive, vão entrar na Comissão de Constituição e Justiça ao longo dessa semana. E a gente está destacando também aqui que essa semana não teremos sessões presenciais na Câmara. Ontem falamos que algumas coisas podem ser votadas e etc. Mas, no fim das contas, Arthur Lira entregou um ato, assinou um ato, junto com a mesa do Congresso Nacional e também da Câmara dos Deputados, dizendo que não é obrigatória a participação de parlamentares presencialmente na capital do país ao longo dessa semana. Ô, João Pedro, se nesse assunto aí das emendas parlamentares houve um certo consenso, né, entre o Legislativo e o Supremo,